Olá, meus amigos, uma excelente terça-feira para todos nós. Eu aproveito e peço o seu like. Claro, também peço que você possa compartilhar o nosso link nas suas redes sociais, espalhando o nosso conteúdo para todos os seus amigos. É massa, WhatsApp, Telegram, aqueles grupos que se fala muito do Bahia, né? E se você não conhece o nosso canal, se inscreva. Vamos jogar duro e arrebentar? Somos mais de 4.000, família massa, família legal. Pode ficar à vontade para colocar também nos comentários o seu ponto de vista, que tá massa legal, será respeitado aqui na nossa família do canal Wendel, meus amigos. A pauta é o resultado, né, da segunda-feira, dos jogos da segunda. Vamos falar um pouquinho da tabela também, os times que estão em ascensão na Série B. Tem time chegando muito próximo do G4. E vamos falar também do prognóstico do jogo do Bahia com a provável escalação do Esquadrão de Aço, fazendo a comparação com o último jogo também. Meus amigos, vamos começar com a tabela. Aqui, ó. O Guarani venceu Londrina. Londrina está já em queda, né? Desidratando, né? E o Sampaio Correia não. O Sampaio Correia, inclusive o Sampaio Correia surpreende, porque a gente que acompanha os clubes do Nordeste, o Sampaio sempre na reta final perdia o fôlego, né? Mas dessa vez não. Dessa vez, nesta reta final do Campeonato Brasileiro, o Sampaio Correia vem vencendo a galera. E um detalhe, viu, meus amigos? O Sampaio Correia venceu aqui, eu anotei, ó. Olha só a campanha do Sampaio Correia, alguns jogos importantes. O Sampaio venceu o Vasco da Gama por 3-1 jogando no Castelão. No Castelão é muito soberano a equipe do Sampaio Correia. 4-1 no Sport, 2-0 no Bahia, empatou com o Cruzeiro, venceu o Grêmio por 2-1. Isso tudo no Castelão. E um detalhe importante, a chegada do Sampaio à provável disputa do G4, na realidade não é provável, já está disputando o G4, ainda tem um confronto com o Vasco da Gama no segundo turno. O triunfo da equipe do Sampaio 3-1 no Vasco foi no Castelão, mas ainda há o jogo de volta. Meus amigos, vamos para a tabela do Campeonato Brasileiro Série B, tá aí na tela, botar grandão pra galera ver. O Cruzeiro, campeão, massa, tá de camarote assistindo aí a galera. É o seguinte, Grêmio, Bahia e Vasco da Gama formam o G4, mas tem um visitante aí, meu amiguinho. Sampaio Correia tem 48 pontos, um ponto somente de diferença do Vasco da Gama. E outro detalhe, eles ainda vão se encontrar. O Bahia agora só tem 4 pontos de diferença do quinto colocado. 4 pontos. Sampaio tem 48, Bahia 52. Lembrando que o Bahia tem um jogo a menos do que o Sampaio Correia. Caso vença o Novo Horizontino, de 4, dá um salto para 7. Muito importante esse triunfo contra a equipe do Novo Horizontino. Meus amigos, chego a dizer para vocês que é um jogo assim, ó, crucial para jogar contra o Brusque na Fonte Nova mega lotada e aí, de uma vez por todas, dá uma escapulida bem legal. Então, mais do que nunca, o jogo de hoje contra o Novo Horizontino é de super importância. Posso dizer para vocês assim que, sinceramente, haverão outros jogos importantes, mas este aqui, contra o Novo Horizontino, 21h30 desta terça-feira, meu amigão, se o Bahia vence, dá uma respirada bem legal, mas mesmo. O Ituano é o sexto colocado, eu coloquei a seta nestas 3 equipes, Sampaio, Ituano e Criciúma. Do quinto colocado ao nono são os que estão em melhor campanha. O Criciúma vai jogar ainda, tem 32 jogos, pode ir a 49 e chegar, meu amiguinho, nada mais, nada menos, na mesma pontuação da equipe do Vasco da Gama. Lembrando, o Vasco da Gama ainda tem jogo contra o Sampaio, tem jogo contra o Ituano e tem jogo contra o Criciúma e contra o Sport. Então, o Vasco da Gama, dos 6 jogos que restam, tem 4 com esta galera que está aí até a 9ª posição. Criciúma, Sport, Ituano e Sampaio Correia. Tabela complicadíssima da equipe do Vasco da Gama. E o Bahia tem que se aproveitar disso, né? Porque eles vão se encontrando, vão se implodindo, como eu gosto de falar, né? Vão se destruindo e o Bahia vai conseguindo respirar. Mas é importante vencer o Novo Horizontino. Sampaio Correia, dos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou 1, meu amigão. A melhor campanha depois aí do Cruzeiro. O Cruzeiro tá com a mesma campanha nos últimos 5 jogos, né? Então o Sampaio Correia deu uma alavancada surpreendente. A equipe do Ituano dos 4 jogos também, somente uma derrota e depois venceu, empatou, venceu. E a equipe do Ituano, do Criciúma, aliás, tem 3 empates, mas triunfos consecutivos, e aí se vencer o próximo e o Vasco não vencer, é importante falar sobre isso também, vai dar aí um empate entre as duas equipes, mas depende muito, o Vasco ainda não jogou, é bom lembrar sobre isso,
a equipe vascaína ainda vai jogar e nós temos a tabela dos últimos jogos aqui, ó. Da galera que luta bastante aí, 3 jogam fora de casa. Brusque, o Sport, não é verdade? O Operário, Vasco da Gama e Novo Horizontino, Bahia. O Grêmio é favoritíssimo contra o CSA e pode dar uma escapulida. O Grêmio joga no seu estádio, aonde ele está sendo soberano. Fora de casa, o Grêmio tem muita dificuldade. Mas na Arena Grêmio, o CSA não será páreo para a equipe de Porto Alegre, na minha opinião. Beleza? Até porque o Grêmio também faz um jogo típico, jogo de grande importância. Não saberia dizer se é o jogo da vida. Do Bahia também acho que não é o jogo da vida, mas é um jogo de muita importância. Peso pesado. E o Grêmio é franco favorito para vencer o CSA. Agora, Bahia e Novo Horizontino, não há favoritismo para o Bahia. Vasco da Gama e Operário, também não há favoritismo para o Vasco da Gama. Brusque Sport, talvez um equilíbrio aí, mas o Brusque pode surpreender. Meus amigos, não será fácil essa rodada para as equipes que lutam para o G4 e para encostar no G4 também. Brothers, provável escalação do Bahia. Meu amigão, provável escalação do Bahia. Esquadrão de Aço pode pintar aí com o Klaus, com o Ignácio, Luiz Otávio, Massinho e Luiz Henrique. Patrick, Daniel, Mugni, Ricardo Goulart, Rodallega, o Davó não vai poder jogar, o Davó tem uma lesão, né? E o Jacaré. Esta é a provável escalação do Bahia, conforme o portal scbahia.com. Tá aí na tela, ó. Tá aí na tela a turma que pode jogar contra o Esquadrão. A última escalação do Bahia, que foi dirigida pelo Anderson, foi essa daqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Antes do Barroca, né? Antes de uma fala do Barroca, a provável escalação do Bahia. A escalação do Bahia contra a equipe da Chapecoense foi esta: Matheus Claus, Massimo, Ignácio, Luiz Otávio, Luiz Henrique, Patrick, Rezende, Ricardo Goulart, Mugni, Jacaré e Davó. O Davó não vai jogar por questão de lesão. E o Rezende pode ser por opção, conforme uma provável escalação, né? Vai ficar, tá botando aqui o antigo, né? Antigo, mas essa é a escalação do Bahia que foi contra a Chape. E nós temos aqui a provável escalação com a estreia do Barroca. É evidente que o Barroca conversou muito com os jogadores, com a comissão técnica, os auxiliares técnicos, né, para montar esta equipe. Surpresas podem acontecer, é uma provável escalação, né? No entanto, existe uma referência aqui. Qual a referência, Wendel? Matheus Claus é o goleiro. Ignácio e Luiz Otávio vão para o jogo. A experiência do Luiz Otávio conta, embora jogou sem ritmo de jogo, né? Muito tempo machucado e está se machucando bastante o Luiz essa temporada. O Ignácio sempre titular, né? Não acredito no Bahia ser o Ignácio. Embora o Ignácio tenha tido uma queda técnica, mas é o titular do Bahia. O Massinho pode ser sim um André aí, né? Pode haver uma surpresa entrar um André. O Luiz Henrique é o único lateral que nós temos da posição e, sinceramente, a improvisação não dá certo. Chega de improvisar. Vai o Luiz Henrique para o jogo. Matheus Bahia vem se preparando, é muito capaz do Matheus chegar ainda nessa reta final aí, faltando 3 ou 4 jogos, o Matheus Bahia pode chegar. Mas enquanto isso é o Luiz Henrique. Então, desses 5 jogadores aí de uma provável escalação, posso dizer para você que só o Massinho que pode aparecer, o André. Do meio de campo para a frente, o Patrick jogou quase tudo, né? Daniel também, inclusive Daniel estava com uma lesão, se recuperou, voltou e está lá. Se apresentou a equipe e deve jogar, né? Se não fosse, não viajava. Estava lá esperando o jogo contra o Brusque na Fonte Nova. Viajou para jogar. Então, Patrick, Daniel, Mugni, tem que jogar todas, né? Eu falo, Mugni, 60 minutos de Mugni é titular absoluto demais, né? Mugni é muito titular. O Ricardo Goulart, pela qualidade técnica e experiência, pelo peso do Ricardo Goulart também, né? E vinha sendo titular. O Ricardo vinha sendo titular, então é muito capaz disso. Rodallega, por conta da lesão da avó, eu acredito que o Barroca gosta de um centroavante e o Jacaré também pela continuidade, regularidade, velocidade também a gente vai precisar do Jacaré. Um detalhe importante, que dentro do jogo do Barroca, que gosta da imposição, da posse de bola, do controle do jogo, é fundamental a qualidade técnica da equipe. Então você tem o Ricardo Goulart, que tem um bom passe, né? Sabe o riscado, sabe jogar bola. Você tem o Mugni, que está em um momento espetacular. Você tem o Danielzinho, que gosta do controle do jogo, de fazer inversões. O Bahia sente falta quando o Daniel não joga. Este Bahia de 2022. Você pode concordar ou não, tá livre. Mas é, sinceramente, uma questão assim que a gente observa. O Daniel é importante para esse Bahia de 2022. E o Patrick, principalmente no segundo tempo, né? Ele vem com um preparo físico, uma força física, né? Diferente do ano de 2021. O Patrick vem bem.
em 2022. Fisicamente está muito bem e é indispensável, na minha opinião, também aí. Claro que ele precisa fazer algumas correções. No bote, por exemplo, ele se antecipa demais. No entanto, é um jogador que tem que estar no Bahia, tem que estar. O Rezende também pode ser o 12º jogador do Bahia. Ele pode estar aí nessa escalação provável como titular. Ele pode estar como titular também. Agora, aonde é que é complicado, né? Até porque o Bahia precisa vencer, ao mesmo tempo tomar cuidado para marcar. E este meio de campo do Bahia aí vai ter que haver um sacrifício grande do Ricardo Goulart, do Jacaré, do Rodalega. Eu acredito que o Rodalega e o Ricardo Goulart não têm essa força física toda para suportar uma intensidade na marcação. Talvez o Rezende entre, mas perde em qualidade de passe. Então, o Barroca tem uma decisão importante para se fazer. O que ele vai fazer? Mas é uma referência. Eu acredito aí que do lado da defesa, o Massinho pode dar vaga para o Daniel. E aqui a gente verifica se o Rezende vai entrar, né? Como o Rezende entraria aí. Mas essa turma é muito provável que esteja no jogo, beleza? Meus amigos, seguinte, o Barroca deu entrevista, falou sobre o estilo de jogo dele. A gente não tem uma noção se ele vai conseguir implantar nesses 6 jogos com uma diferença de um jogo para outro bem curta. No entanto, o Barroca pode sim fazer algumas alterações individuais, algumas correções individuais num passe, numa movimentação, numa inversão de jogo. Ele pode fazer. Coletivamente, dá um pouquinho de mais tempo. Mas individual ele pode fazer algumas movimentações interessantes aí. Vamos acompanhar neste jogo contra o Novo Horizontino. Ele falou, inclusive, sobre o estilo de jogo, como ele gosta de jogar. Deixa eu colocar aqui na tela, como eu gosto de falar. Abrindo aspas para o Eduardo Barroca, ele diz o seguinte: sou um treinador que gosto muito da imposição de jogo de uma equipe sobre a outra, e é isso que eu vou tentar. Eu acredito que futebol é um reflexo da vida e vou querer sempre que minha equipe pratique um bom futebol, falando do desempenho, né? Que os jogadores se desenvolvam. É dessa forma que vou trabalhar aqui. É evidente que temos a busca pelo resultado a curto prazo, de preferência jogando melhor do que o adversário e alinhado aos princípios do clube que eu conheço tão bem. Uma questão que eu fazia crítica aqui ao Henderson é que o Henderson não estava alinhado com este espírito que nós temos, né? Que é um jogo bem jogado. Pronto, meus amigos, durante a gravação deste conteúdo, eu tive a queda, né, da internet e perdi parte dele, mas eu já estava finalizando mesmo esse momento, né, da análise da questão da fala do Eduardo Barroca. Meus amigos, muito obrigado por você ter acompanhado o nosso vídeo. Um forte abraço a todos vocês. Eu peço like, claro que eu peço like. Se você puder também compartilhar, copia o link e cola nas suas redes sociais, WhatsApp, Telegram, por exemplo, naqueles grupos que falam do Esquadrão. Meus amigos, se você gostou do nosso conteúdo, que beleza. Muito obrigado. Se inscreve, vamos fazer parte dessa família. Somos mais de 4.500 rumo a... Virou bordão, né? Aos 5.000. Forte abraço a todos vocês. Até o próximo conteúdo. Uma excelente terça-feira. Valeu!